pessoal, vamos para a parte 2 de geometria plana. Vou explicar agora o que é uma coroa circular e como calcular a área, tá bom? Existem, na verdade, duas situações onde você calcula do mesmo jeito. Uma, você tem um círculo e outro círculo dentro, e uma região externa ao menor e interna ao maior. Nesse outro caso, a gente tem um círculo também menor e um maior, e que é a região que está fora do pequeno e dentro do grande. Só que nesse segundo caso, essa região recebe o nome de coroa circular porque os círculos são concêntricos. E essa região não tem o nome de coroa, mas a maneira de calcular é a mesma. Então, aqui, essa região chama coroa circular. Porque os círculos aqui, os círculos são concêntricos, ou seja, tem o mesmo centro. Nesse caso, eles não são concêntricos, essa região não é chamada de coroa, mas a maneira de calcular é a mesma. A área rachurada, ela é calculada. Essa é uma ideia bem intuitiva, não precisa de uma demonstração, algo sofisticado. É apenas imaginar que para calcular essa área aqui, ou essa, você faz a diferença entre as áreas. Ou seja, você faz a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Se quiser deixar de maneira estrutural, como se fosse uma fórmula mais organizada, pode colocar o π em evidência. E aí fica desse jeito. Tanto para a coroa quanto para essa outra região, tá bom? Normalmente você tem a informação, tem o raio maior, tem o raio menor, e aí você vai substituir e calcular. Mas eu vou mostrar uma questão agora, que caiu na prova do Enem, onde a gente vai precisar calcular a área da coroa, mas a gente não sabe os valores dos raios. Então é bem interessante porque a gente vai usar um raciocínio um pouquinho mais sofisticado, uma ideia mais elegante, tá bom? Eu vou pegar a questão aqui para a gente resolver. Essa questão ela caiu na prova do Enem. Lembrando que o material da aula está no link da descrição do vídeo, o material em PDF. O link está lá disponibilizando para você ver esse problema, tá bom? Então eu vou começar a questão agora. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz. Essa aqui é a praça e aqui é o chafariz aqui no centro. Ele diz assim, ó, e em seu entorno um passeio. O passeio é essa região que está aqui. Essa região que eu estou destacando é o que ele define como passeio. Bom, o passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. Um engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, que é esse segmento AB aqui, e ele mediu essa distância e obteve 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio. Essa medida encontrada por ele é igual a... Bom, vamos lá. Essa área do passeio, se a gente observar, ela é uma coroa circular, ok? Para calcular a coroa, a gente faz π r ao quadrado menos r ao quadrado. Mas eu não tenho os raios. Essa é a sutileza da questão. Os raios não são informados. E eu não preciso calcular cada um separadamente. Eu posso dar um jeito de encontrar já o valor de uma vez. Então essa é a parte bem interessante. Vamos lá. Eu vou usar a seguinte ideia. Ligando para cá, eu tenho os dois raios do círculo maior, né? Raio grande e raio pequeno. Se eu fechar, aqui então eu tenho um triângulo isósceles. Se eu puxar uma altura, que é exatamente o raio do pequenininho, no triângulo isósceles a altura divide o lado ao meio. Então esse pedacinho que sobrou aqui, deixa eu apagar esse 16, está atrapalhando, botar ele maior aqui. Aqui era 16, cada pedacinho desse é 8,
porque no triângulo isósceles a altura também faz o papel de mediano. Bom, então nesse triângulo que eu estou destacando aqui de verde, eu vou usar o teorema de Pitágoras. R ao quadrado igual a Rzinho ao quadrado mais 8 ao quadrado. Passando o Rzinho subtraindo, temos que essa diferença vale 64, ou seja, isso aqui vai ser substituído aqui. Portanto, a área do passeio, que é uma coroa circular, vai ser 64 pi metros quadrados. Está resolvida a questão, tá bom? Então essa foi uma ideia bem legal, onde para você calcular a área da coroa, você pode ter os raios do círculo maior e menor, mas também você pode ter essa corda do círculo grande que é tangente ao círculo pequenininho, usando essa ideia bem legal, tá bom? Então, até a próxima.